Eu queria que você pudesse pegar a tua Bíblia. Vamos estar abrindo conosco no livro de Joel, capítulo de número 3, verso de número 10. Joel, capítulo 3, verso de número 10, por favor. Joel, capítulo de número 3, verso de número 10. Como eu sempre peço, você que está em casa, se você puder, que você possa também estar anotando os textos. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, anote esses textos para que Deus possa falar com você, falar conosco mais uma vez, porque eu creio que hoje nós vamos ser abençoados por Deus de uma forma especial. Joel, capítulo de número 3, versículo de número 10, em nome de Jesus. Diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Diga glória a Deus. Diga assim: diga ao fraco, eu sou forte. Mais uma vez, diga ao fraco, eu sou forte. Pai, que o Senhor possa tomar essa palavra e nos abençoar nessa noite, que sejamos fortalecidos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, amados? Eu queria que você voltasse os seus olhos, a sua atenção. O tema dessa palavra de hoje é: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Não diga ao fraco, diga o fraco. Amém? E esse tema dessa palavra, talvez você está vindo, como eu sempre gosto de dizer, uma segunda-feira de problemas ou dificuldades. Ou talvez você está vindo de um mês ou de alguns dias onde vocês têm sofrido muitos problemas ou terríveis dificuldades. E talvez existem momentos na sua vida em que você se sentiu fraco. Existem talvez momentos na sua vida em que você se sentiu sozinho, solitário, abandonado, em que ninguém estava com você, o que você entendeu, ou o inimigo conseguiu trazer sobre os seus ombros, sobre o teu coração, que Deus havia virado as costas para você, e que Deus não estava ouvindo a tua oração, e que você não estava tendo as suas orações acessadas, e muito menos respondidas por Deus. E naqueles dias, ou talvez até o dia de hoje, você se sente fraco, você se sente cansado, você se sente exausto, você se sente fatigado. Talvez você que está em casa, você se sente fraco devido a tamanhos problemas, dificuldades que você tem enfrentado, fraco talvez porque devido à circunstância, situação que você tem enfrentado. E esse texto do livro de Joel vem para encorajar a minha vida e encorajar a sua vida. A Bíblia diz, o texto diz que você acabou de ler comigo: diga ao fraco, eu sou forte. Amados, levanta os seus olhos, levanta o teu coração. Aqui o Senhor quer falar para mim, para você: você não é fraco, você não é derrotado. Levanta a sua cabeça, você é forte, você é forte, você é a imagem e semelhança do próprio Deus, e você foi criado para vencer, você foi projetado para vencer, você foi projetado para dar certo. Mas o diabo quer colocar sobre a minha vida e sobre a sua vida uma identidade de derrotado, uma identidade de fraco, uma identidade de fracassado. Ah, queridos, não dê ouvidos para o diabo. Você não é fracassado. E talvez você pode pensar: meu Deus, eu sou fraco sim, meu Deus, sim, eu sou fraco. Sabe por quê? Porque os problemas que eu estou enfrentando são muito grandes e eu não estou vendo saída para os meus problemas e para as minhas dificuldades. Sabe por que você talvez não está vendo saída para o teu problema, para a tua dificuldade? Porque você está olhando para dentro de você. Sabe por que você não está vendo saída para o teu problema, para a tua dificuldade? Porque você está olhando apenas para os teus problemas e para as tuas dificuldades. Vamos para a Bíblia, sabe quando Jesus manda com que os discípulos vá para o mar pescar? E sabe quando Jesus promete para os discípulos: olha, vocês vão pescar, eu vou encontrar vocês no meio do mar. E de repente os discípulos começam a olhar para a direita e para a esquerda, e eles olham para frente e começam a enxergar Jesus. E Jesus está caminhando por sobre o mar, caminhando sobre as águas. De repente Pedro levanta os olhos e diz assim: Senhor, é o Senhor mesmo? E Jesus diz: sim, sou eu, Pedro. Olha o que Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, ordene com que eu ande e vá ao seu encontro. Ah, querido, levanta a sua cabeça. Nesta noite o Senhor quer ter encontro comigo e com você. Você não é fracassado, você não é derrotado, você foi projetado para vencer e para dar certo. Olha só o texto. E Jesus diz para Pedro: Pedro, venha ao meu encontro. E de repente Pedro coloca a primeira perna sobre a água e consegue ter firmeza e ser. Depois Pedro coloca a
Pedro está com os olhos voltados para Jesus. É por isso que Pedro consegue andar sobre as águas, porque ele está com os olhos voltados para Jesus. Mas de repente vem um vento forte, de repente começa a ventar, o vento para a direita, o vento para a esquerda, e Pedro tira os olhos de Jesus e volta os olhos para o problema. Nesse momento Pedro se sente fraco, nesse momento Pedro se sente pequeno, e no momento em que Pedro se sente fraco, no momento em que Pedro se sente pequeno, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. E é nesse momento que talvez muitos se encontram. Talvez é nesse momento, porque você está olhando as adversidades, você está olhando para o problema, você está olhando para a realidade da sua vida nesse exato momento, queridos. Não olhe para a dificuldade, não olhe para os problemas, não tire os olhos do Senhor, volte os olhos para Jesus, não olhe para o problema, porque quanto mais você olhar para os problemas, mais medo, o teu coração se encherá de medo. E Deus quer que nessa noite o meu coração e o seu coração sejam tomados por fé. E quando Pedro olha para o vento forte da direita, quando Pedro olha para o vento forte da esquerda, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, ele começa a gritar. Sabe o que ele começa a gritar? Jesus, socorro! Jesus, socorro! Senhor, socorro! Talvez você chegou nesse momento, querido, você está gritando desesperadamente: Senhor, socorro! Senhor, socorro! Talvez é nesse momento que você se encontra agora, com medo, fraco, desanimado. Mas a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Queridos, você é forte. Eu volto a dizer, você foi projetado e planejado para dar certo. Olha para a sua vida, quantos problemas você enfrentou e você está de pé. Olha para a sua vida, quantas situações difíceis você enfrentou e você está de pé. Olha como foi o seu 2020, tantos problemas, tantas dificuldades, e você está de pé. Eu quero ler um texto com você. Eu queria que você prestasse atenção. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, diz assim: e disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me alegrarei nas minhas fraquezas, para quem em mim habite o poder de Cristo Jesus. Sabe o que está dizendo aqui? Que as minhas fraquezas e as suas fraquezas são aperfeiçoadas em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus são aperfeiçoadas as suas fraquezas. Então cuidado, queridos, para de falar que você é fraco. O poder do Senhor é aperfeiçoado na sua fraqueza. Você não é fraco, você é forte. Você é forte. Você não entende a força que você tem. Você não sabe a força que você tem. Você não sabe o tamanho da força que Deus colocou dentro de você. Você é forte. É por isso que esse texto diz isso. Diga ao fraco, eu sou forte. E a Bíblia diz, então Pedro então começa a afundar. E ele grita: Senhor, salve-me, Senhor. Socorro, Deus. E Jesus então se aproxima de Pedro, levanta os olhos. Jesus jamais vai permitir que a dificuldade possa fazer com que você morra. Jesus jamais vai ficar de braços cruzados vendo você passar por problemas. Mas sabe o que ele está esperando? Ele está esperando em você nós nos posicionarmos de forma correta. Talvez até aqui você não tenha se posicionado de forma correta diante de Deus. E Pedro grita: Senhor, socorro, salve-me, Senhor. E sabe o que Jesus fez? Mais do que depressa, a Bíblia diz que Jesus se aproxima de Pedro e estende as mãos para Pedro. Nesse momento, Jesus está estendendo as mãos para mim, Ele está estendendo as mãos para você. Ele quer te tirar dessa dificuldade, Ele quer te tirar da situação de fracasso, da situação difícil que você se encontra, te dar as mãos e te levantar e te colocar de pé. Levanta a sua cabeça, meu irmão. Levanta a sua cabeça, minha irmã. O Senhor te ama. Ele te ama. Você é forte. Eu quero que você leia mais um versículo comigo em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, verso 34. Diz assim: apagai
tirar força, porque a força do Senhor habita dentro de você. Você tem uma força que você não consegue entender a força que você tem, queridos. Você é forte. É por isso que o texto de Joel fala isso. O povo de Deus não sabe a força que você tem, a força que nós temos, queridos. Você precisa entender isso. Você tem uma força extraordinária dentro de você, mas você precisa entender que essa força, ela precisa ser usada. Levanta a sua cabeça. Deixa eu te fazer uma pergunta, fazer você pensar um pouquinho. Como é que faz para existir um vitorioso? Para haver um vitorioso tem que ter o quê? Para haver um vitorioso tem que haver uma disputa, uma dificuldade, um problema. Como você vai ser vitorioso se você não teve nenhum problema? Para ter um vencedor, tem que ter algum tipo de disputa para ter um vencedor. A Bíblia diz que eu preciso estar forte, que eu preciso entender que a minha força está no Senhor. É porque a Bíblia sabia, Deus sabia que talvez em algum momento da minha vida, da sua vida, nós nos sentiríamos fracos. E talvez é esse momento agora que você está se sentindo fraco. E sabe quando Pedro aprofundou e Jesus estende as mãos para Pedro? Jesus fala uma revelação tremenda para Pedro. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Ah, Pedro, você é um homem de pouca fé. Talvez os nossos problemas são tantos que nesse momento a nossa fé, ela se esvaiu ou se diminuiu. Que a sua fé nessa noite ela possa ser colocada e depositada na pessoa de Jesus, queridos. Que jamais você deposite a sua fé no homem, mas que você sempre coloque a sua fé no Senhor Jesus. E aqui eu quero perguntar para você: aonde está sendo colocada e depositada a sua fé? Será no seu esposo, na sua esposa? Será talvez na igreja? Será talvez no seu patrão, na sua patroa? Será talvez nos seus recursos? Será talvez nos seus diplomas que estão na parede da sua casa? Aonde você está colocando a sua fé? Talvez você está colocando a sua fé nas mãos dos médicos. Aonde você está colocando a sua fé? A Bíblia diz que a minha fé e a sua fé, ela precisa ser colocada em Cristo Jesus. É nele que precisa ser colocada a minha fé e a sua fé. E aqui eu quero ler mais um versículo com você nessa noite. Salmos capítulo 28, verso 7. Anota aí, Salmos capítulo 28, verso 7. O Senhor é a sua força e a minha força. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração se exalta de alegria e com muito cântico darei graças ao Senhor. Olha só aqui no salmista dizendo: o Senhor é a minha força. É Ele que tem que ser a sua força nos seus dias difíceis. É Ele que tem que ser a sua força, talvez naquele momento de angústia e de dificuldade. É o Senhor que é a sua força. É o Senhor que vai fortalecer você. Agora escuta isso: Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você deseja, Ele sabe o que você tem pedido para Ele, mas Ele quer que o meu coração, o seu coração seja cheio de fé. Seja cheio de fé. E como é que eu provo que o meu coração está cheio de fé? Quando eu abro a minha boca e começo a falar com Deus, dizendo: Deus, Senhor, vem em meu favor. E você ora e descansa, porque você entende que esse problema já foi colocado na presença do nosso Deus. Agora eu pergunto: como é que está o seu coração neste momento? Talvez neste momento o seu coração está desacreditado. Talvez neste momento você está com o coração com pouca fé. Aonde está o teu coração neste momento, queridos? Aonde está o teu coração neste momento? Quando Jesus estende as mãos para Pedro, Jesus fala para Pedro: Pedro, você é um homem de pouca fé. Imagina você ouvindo isso do próprio Cristo, do próprio Jesus. Mas aqui Pedro ensina algo para mim e algo para você. Sabe o que Pedro ensina para mim e para você, queridos? Os discípulos, quando Pedro chegou no barco, eu começo a entender, não está na Bíblia, mas começa a entender. Um homem que foi chamado a atenção por Jesus. Jesus falou que ele era um homem de pouca fé. Imagina Pedro agora chegando nos barcos. O que os outros discípulos iam fazer com Pedro? Fazer Pedro o quê? Chacota. Ia rir de Pedro. Falar: você foi chamado a atenção por Jesus. Jesus chamou a sua atenção. Talvez os discípulos falaram isso para Pedro. Mas escuta isso: você não vai ver na Bíblia nenhum outro homem a não ser Jesus que andou sobre as águas, a não ser Pedro. Os discípulos que ficaram no barco poderiam até
Meu Deus, o homem que Jesus chamou a atenção, ele andou sobre as águas, Elisângela. Quem já foi no mar, diga glória a Deus. Quem nunca foi, diga eu vou. Me leva também, querido, em nome de Jesus. Lá para as praias de Dubai, aleluia, glória a Deus. Receba aí, querido. Quando você vai para o mar, e você está lá em alto mar, passeando de jet ski, de lança, recebe em nome de Jesus, amado. Está lá você de lança em alto mar. Aí de repente o dono da lança, as pessoas estão comprando você, colocam um colete em você e fala: pode saltar, aqui você pode nadar, mergulhar. Quando você vai no mar, você consegue entender tamanha fé de Pedro. Quando você vê o mar pela primeira vez, e você lembra desse texto bíblico, você vai entender tamanha fé do coração de Pedro. Porque o mar é uma imensidão de água. E olhando para aquela imensidão de água, Gabriel, a gente começa a entender tamanha a fé de Pedro. Um homem que Jesus falou que a fé dele era o quê? Pequena. Se a fé de Pedro era pequena, imagina a minha fé e a sua fé. Meu Deus. Meu Deus. É por isso que nós precisamos pedir para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E Ele vai aumentar a sua fé. Nós falamos essa semana que Ele nos traga, aperta com o roubo, traga a chave da sua casa, traga a chave do seu carro, porque nós vamos orar um dia. Será que você trouxe com fé? Será que você acredita que Jesus realmente pode fazer? Nós estamos orando todos os dias, porque eu creio em Jesus. Ele deixa muito claro. Eu sempre falo isso e falei no curso, nós estamos fazendo toda quinta-feira, que às 8 horas, Jesus disse o seguinte para os discípulos quando ele ia subir aos céus: olha, eu estou subindo aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar para vocês o meu Espírito Santo, o Consolador. Ouça isso, discípulos: vocês podem fazer as mesmas coisas que eu fiz. Vocês podem fazer, vírgula. Eu quero dizer para vocês podem fazer ainda muito mais. Então esse Jesus ainda cura. Ele faz milagres. Ele faz grandes coisas. Ele opera maravilhas. Mas a pergunta para mim e para você: a sua fé é o suficiente para você receber o milagre de Deus sobre a sua vida, para você receber a bênção de Deus sobre a sua vida? O que você precisa, o que você deseja? Primeira coisa, você precisa entender que você é forte. Você não é fraco. O diabo quer que você se sinta fraco, porque quando você se sente fraco, você começa a afundar como Pedro afundou. Quando você se sente fraco, você se isola. Quando você se sente fraco, você não tem prazer em orar. Quando você se sente fraco, você não tem prazer em jejuar. Quando você se sente fraco, nem na igreja você quer vir. E quando vem, você começa a cochilar, a dormir, a sua mente começa a devagar. É por isso que a Bíblia diz que nós somos fortes. Fortes. Você é forte. E o diabo sabe que você é forte. É por isso que ele tenta colocar no seu coração que você é fraco. Eu quero ler mais um texto com você. Abra sua Bíblia, você que está abrindo, Efésios capítulo 3, verso 20. Efésios 3, 20. Diz assim: Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Aquele que é poderoso ou capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou tudo que pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Em outras traduções, de acordo com a fé que opera em nós. Eu volto a perguntar: peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus aumentar a sua fé. Aqui no texto não diz de acordo com o seu problema que Ele pode fazer, não diz que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina, de acordo com a sua fé. Entende por que o texto diz que você é forte? Entende por que o texto diz que você não é fraco? Porque você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Eu quero que você leia mais um versículo, Mateus capítulo 15, verso 11. E estou terminando, Mateus capítulo 15, verso 11.
verso 11, diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Eu quero ler mais uma vez: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que o contamina o homem. Sabe por que talvez você está com esse sentimento de derrota, de fraqueza sobre a sua vida? Sabe por que às vezes você se sente um fraco? É porque você tem declarado a fraqueza a seu respeito. Sabe por que às vezes você está se sentindo fraco, se sentindo sozinho? É porque você tem declarado isso ao seu respeito. Sabe por que talvez o seu casamento está passando por um problema? Sabe por que talvez o seu namoro, o seu noivado está passando por um problema? Sabe por que talvez você está passando por problemas financeiros? Sabe por que talvez você está passando por problemas na sua casa? É porque você tem declarado isso ao seu respeito. O que você tem declarado ao seu respeito? O que atrai maldição do homem não é o que entra, mas é o que sai. O que você tem declarado? O que você tem declarado ao seu respeito? O que você tem declarado a respeito do teu casamento? O que você tem declarado a respeito das suas finanças? O que você tem declarado a respeito da tua família? O que você tem declarado ao seu respeito, queridos? Talvez o que você tem declarado é o que está acontecendo ao seu redor e na sua vida nesse exato momento. Comece a declarar coisas de bênção sobre a sua vida. Comece a declarar bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu quero ler o texto mais uma vez, Mateus capítulo 15, verso 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Pare de falar palavras negativas a seu respeito. Quantas vezes você tem dito para você mesmo: o meu casamento não tem mais jeito. Eu não consigo emprego não. O meu patrão jamais vai aumentar o meu salário. Essa empresa não dá certo. O meu noivo não muda. Ele não muda, ele não vai mudar mesmo. Você está declarando a respeito dele. A minha noiva não muda, ela não vai mudar mesmo. O meu namorado não muda, ele não tem jeito. O meu filho não muda, a minha filha não muda. Essa enfermidade não tem cura. O meu filho não sara, a minha filha não sara. Os meus problemas não se resolvem. Eu não paro de passar problemas de tribulação. Eu sou talvez um patinho feio da família. Só minha senha, só minha senha, só minha senha. Eu só passo problema e dificuldades. Quando você recebe o salário e fala o quê? Esse salário não vai dar para nada esse mês. Quando você vai pagar energia, o que você fala? Meu Deus, aumentou de novo. Ele vai aumentar de novo mês que vem. Acaba o gasto que você fala: meu Deus, já acabou. Esse gasto não dá para nada. O que você tem declarado a seu respeito, a respeito da sua família? Começa a declarar palavras de bênção. Começa a declarar palavras de graça a seu respeito e ao respeito da sua família. Começa a declarar palavras de bênçãos. Começa a declarar palavras de bênçãos. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que você tem declarado a respeito da sua vida, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua empresa, do seu relacionamento, das suas finanças, do seu trabalho. Cuidado com o que você tem declarado. Começa a declarar e a profetizar coisas boas. Eu estava lendo semana passada um documentário, e nesse documentário diz que alguns cientistas pegaram duas vasos bonitos como aquele ali, de plantas naturais. E aqueles cientistas queriam provar que o que fazia bem para uma planta quando ela era bem aguada, bem adubada, não era apenas a água, e muito menos apenas o adubo, eram as palavras. Então eles fizeram o seguinte: olha, nessa turma aqui, todos os dias você vai pegar esse vaso aqui, você vai falar que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é cheiroso, e o outro vaso, da mesma cor, colocar na mesma água, você vai falar que esse vaso é feio, ele vai apodrecer, ele é negativo. Todos os dias, em um vaso, vocês vão falar palavras de alegria, palavras de contentamento, palavras de bênção, e no outro vaso, palavras de derrota. E assim foi durante 30 dias. Todos os alunos, no término da aula, passavam perto do vaso e falavam: você é lindo, você nasceu para brilhar, as suas cores são lindas. E para o outro: você é
feia, as suas folhas são feias, você vai murchar. E no prazo de 30 dias, aquele vaso que sempre ouvia palavras de alegria, aquele vaso ficou lindo, maravilhoso. E o outro vaso ficou feio. As folhas caíram, as folhas murcharam. Eles começaram a entender, esses pesquisadores, que não é apenas a água, que não é apenas o adubo, mas também as palavras que são proferidas em relação a tudo. Se as palavras têm poder em uma planta, quanto mais na sua vida e na minha vida. Eu volto a dizer, queridos, o que você tem proferido ao seu respeito, o que você tem proferido a respeito da sua família, o que você tem declarado ao seu respeito. O casamento da minha mãe não deu certo, o meu também não vai dar certo. A empresa que eu abri como retrasado não deu certo, fechou, essa também vai fechar. Cuidado que você tem declarado ao seu respeito. Começa a declarar coisas boas. Não espere as pessoas a declararem. O primeiro a acreditar em você a primeira a acreditar em você depois de Deus é você mesmo. É você mesmo. Começa a declarar. Se olha no espelho, diga o quê? Espelho, espelho meu. Evite alguém mais belo do que eu. Se o espelho falar, você sai correndo. Você não fala nada, você mesmo responde. Sou eu. Entende isso? Olha para os seus filhos e declara palavras de bênção para os seus filhos. Olha para o teu esposo e fala: meu Deus, que marido lindo. Que marido lindo. Se ele deu engordadinha, você fala: que barriga linda do meu marido. Se ele come muito, não fala: não, meu marido come igual um pedreiro. Eu falo: glória a Deus, minha comida está deliciosa, tanto que ele come pedreiro comigo. Entende? Se ele tirar o tiro, não fala: nossa, que isso leva. Não fala: meu Deus, meu amor, seu pé, até com um cheiro forte, ele exala com perfume. E pega o pé dele, faz uma massagem maravilhosa nos pés dele. Entende isso? Não, sai desse pé de porco pra lá. Que nojo, meu Deus, que nojo, meu irmão. Disse esse noivo que eu arrumei, minha mãe fala que eu tenho mão podre pra homem. Quem já ouviu isso? Minha mãe fala que eu tenho dedo podre pra homem. O que você está declarando ao seu respeito? Todo homem que eu arrumo é problema. Deus manda um dos céus pra mim. Se você está declarando que você tem dedo podre, você vai ter o quê? Dedo podre. Entende isso? Comece a declarar palavras de bênção. Esse meu namorado não pensa. Ele pode adivinhar o que eu quero. Esse meu noivo é um presente de Deus para mim. Olha aí, que maravilha. Eu tenho que casar com esse homem mesmo. Essa minha noiva, meu Deus, é um presente de Deus para mim. Entende isso? Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Talvez você tenha declarado com seus filhos e tenha declarado com seus filhos coisas negativas. Seus filhos são bênção para você. São bênção para você. Não sei porque eu estou passando dificuldade financeira. Recebe o seu salário, não importa o valor, e fala: glória a Deus. Pai, obrigado por esse salário. Deus, eu vou pagar todas as minhas contas, ainda vai sobrar dinheiro. Pastor, você não sabe a fatura do meu cartão. Você não tem noção. Se eu soubesse o que eu devo, eu não falava isso não, querido. Abençoa o seu salário. Pai, obrigado, obrigado. Quantas pessoas você acha que ele está no seu lugar vendo o seu salário? Abençoa o seu salário. Entra na sua casa e fala assim: credo dessa casa. A casa da vizinha foi toda pintada, está toda linda da minha. Olha que goteira. Pois, marido meu, eu vou te falar. Tem por uma goteira, por isso que o ditado fala: na casa de ferro. Na casa de ferreiro, espeto de pau. Nem aqui não arruma essa goteira, meu Deus do céu. Não, fala: minha casa não é uma casa. Minha casa é um lar abençoado, é um palácio. É um palácio minha casa. Meu Deus. Sabe aquele colchão que a já está te incomodando aqui? Deita na sua cama e fala: essa cama aqui minha é maravilhosa. Não reclama da cama não. Sabe aquele chuveiro que quando está frio, a água sai mais gelada? Olha para o chuveiro e fala: glória a Deus. Olha que água mais quente, parece caldas. Agradece. Agradece. Entende isso? Vou ler mais uma vez o versículo aqui e terminamos.
Mateus, capítulo 15, verso 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Que a partir de hoje, eu e você possamos entender, volta lá no tema, por favor, nós possamos entender que eu e você somos fortes. Todo dia diga para você: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, você é forte. Não é diga ao fraco, diga ao fraco: eu sou forte. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Você é forte, você é forte, você é forte, você é forte, você é forte. Você que está em casa, você é forte em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, amados, que você possa tomar posse dessa palavra e entender que a força do Senhor está sobre a sua vida, da forma especial em nome de Jesus. Que você nasceu para dar certo e você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora eu quero que você feche os olhos, eu quero orar com você. Agora eu quero liberar a bênção do Senhor sobre a sua vida, mas agora de outro aspecto, de outra forma. Eu quero que você respira fundo, que você coloque agora bem dentro, bem para fora, porque você é forte, você não é fraco, você é forte em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi pregada, Deus, e eu oro por cada irmão que estão conosco aqui nessa noite, Pai. Deus, que nós possamos entender que nós somos fortes, fortes no Senhor, Pai. Talvez nesses dias ou talvez nessas semanas, muitos irmãos enfrentaram momentos difíceis, momentos de muitas dificuldades, mas que nesta noite nós entendemos: diga o fraco, nós somos fortes, nós somos fortes, nós somos fortes, Pai, e nós nos fortalecemos na força do Senhor, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, eu oro para aquele irmão, para aquela irmã que neste momento talvez que desistiu de tudo, Pai. Aquele irmão, aquela irmã que talvez neste momento está se sentindo frustrado ou frustrada, Pai. A tua palavra diz que derrota não é coisa de cristão. E eu libero sobre a vida deles a força, a ousadia, a bênção do Senhor neste momento, Pai. Deus, que esses irmãos possam levantar a cabeça e olhar para o alto, porque de lá que vem o nosso socorro. Eu libero sobre a vida deles agora a bênção do Senhor, Pai. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu abençoe aquele que está em casa, aquele que neste momento, Pai, se sente fraco, aquele que neste momento se sente abatido, aquele que neste momento se sente sozinho. Eu abençoo agora em nome de Jesus. Eu libero sobre a vida dele as mais altas e ricas e especiais bênçãos dos céus agora, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor meu Deus, eu despeço a sua igreja, o meu povo nesta noite, Pai, que eles possam ter um restante de terça-feira abençoado, Pai, que o Senhor possa levá-los de volta para os seus lares guardados, protegidos pelo Senhor, Pai, que o Senhor possa fazer com que eles tenham uma semana repleta de vitórias e graças, que amanhã eles possam voltar entendendo que eles são fortes, Pai. Senhor meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, Senhor. Amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Vai em paz, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E no próximo domingo às 18 horas esperamos você aqui na casa do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.